24 de julho, domingo. O meu nome é Leonel e no vídeo de hoje nós vamos estudar o índice Bovespa e esses papéis nessa sequência. Vale 3, Petri 4, depois bancos, faz tempo que a gente não olha, né? Banco do Brasil, Itubi 4, BBDC 4, Itaúsa e Banco BTG, o BPAC11, as units. Depois a Sabesp, Magazine Luiza, Via e vamos terminar com Estapar, a LPK3, ações aí que experimentaram fortes altas nas últimas semanas. Com relação ao índice Bovespa, o que a gente observa? O índice Bovespa fez uma perna de alta, aqui está, e vamos esperar que agora o índice faça o quê? Ou faça uma perna de baixa, caia, ou fique andando de lado por alguns pregões, tá? Mas é importante que o índice corrija, né? O índice Bovespa faça uma correção dessa perna de alta aqui. O que é negativo no índice Bovespa? Muito bem, o índice cruzou para cima das médias, isso é positivo, as médias já não estão mais apontando para baixo, elas estão praticamente na lateral, mas vejam que essa perna de alta aqui não veio com aumento de volume. O volume continua muito baixo no índice Bovespa, tá? O ideal é que o mercado tivesse feito essa perna de alta com volume crescente. Lembre-se, é o volume que justifica uma tendência, tá? Então faltou aqui combustível para o índice subir de uma forma mais sustentável, né? Tá? O índice Bovespa no curto prazo tem resistência, na minha opinião, nesse topinho aqui, precisamente em 99.724 pontos. Se romper, pode buscar 101.579 e se romper, pode buscar ali a faixa dos 103.900. Resistência dada por esse topo. Caso o índice faça um recuo, caso caia, 98.690 é um ponto de suporte na média de 21 períodos, essa linha azul mais forte, tá? O outro suporte imediato é em 97.200, 97.800, nessa faixa onde fica a média móvel de 9 períodos, a linha azul mais fraca. O outro aqui em 97.116 é um ponto de suporte. E depois nós temos 95.276, também um suporte muito importante dado por esse fundo. No gráfico semanal, vamos pular aqui para o gráfico semanal do índice Bovespa. No gráfico semanal, o que a gente observa, pessoal? A gente observa o índice aqui praticamente lateralizado, tá? Embolado aqui no meio de campo, abaixo das médias, e aqui nesse tempo gráfico as médias ainda apontam para baixo. Uma situação gráfica aqui, para quem pensa em compras, não é nada boa, tá? Essa acumulação aqui abaixo das médias demonstra uma fraqueza da força vendedora, da força compradora em levar o índice Bovespa para a região das médias. Quer dizer, o índice não consegue sequer chegar perto da média de 9 no gráfico semanal, certo? Principal suporte aqui nessa região, né, nesse tempo gráfico, 95.000, principal suporte 95.292. Tá? Se continuar caindo, trabalhamos com aquela hipótese de buscar ali a faixa dos 93.411. Se resolver subir, resistência principal 102.347, por onde passa a média móvel de 9 períodos. Observem que nós temos uma onda 1, teste de topo e uma onda 3 para baixo. Será que vai fazer uma onda 4 para depois uma 5? Seguimos acompanhando. Vamos lá, gráfico de Vale 3 agora aqui na tela. Vamos olhar o gráfico diário de Vale 3. Preço do minério subindo, caindo, torna o gráfico dessa forma aqui, né? Cheio de buracos, cheio de gaps, um gráfico difícil de operar.
E o que nós podemos dizer? Que nós temos nessa faixa de 70 com 78 uma resistência de curto prazo bem importante. Se romper essa resistência, pula lá para 72 com 34, fechando esse gap. Lembrando que a parte de cima do gap é uma resistência. E se continuar subindo mais um pouquinho, 73 com 19 é uma outra resistência dada pela média de 21 períodos. Principal suporte, na minha opinião, 66 com 25, esse fundo aqui. A Vale, pessoal, tem que seguir. A Vale divulga balanço nesta semana. Isso é importante ficar de olho. Tá? Isso pode trazer volatilidade para o papel, além do preço do minério de ferro. Né? Minério de ferro na China, nos portos da China, condiciona o preço da Vale. Tá? Muito importante ficar de olho ali no gráfico do minério de ferro. Né? Bom, vamos seguindo aqui o nosso estudo. Espero que o barulho dos cachorrinhos lá fora não atrapalhe o nosso estudo aqui. Eu estou fora do meu escritório no Rio, onde eu moro, né? E vim descansar um pouquinho. Aqui na localidade onde eu estou tem muito cachorrinho, muito pet. E às vezes eles se excedem um pouquinho, mas vamos seguindo. Com relação ao gráfico de Petri 4, o gráfico diário, o que a gente pode observar? Está fazendo fundos cada vez mais altos. Não é um gráfico ruim. O volume aumenta um pouquinho, observem aqui, ó. Não muito, mas aumenta. Rompeu uma resistência ali na faixa dos 29 com 29. Quer dizer, rompeu e está tentando ainda romper. Tá? Tecnicamente, esse gráfico aqui não é ruim. O problema de Petrobras é aquilo que nós sabemos, né? É a questão da interferência política na empresa, o risco político é muito grande, né? Então isso pode afetar aí condicionar o gráfico, tá? Tecnicamente, se romper aqui, ó, se deixar um candle de máximas e mínimas maiores acima ali de 29,50, fica um gráfico interessante, né? Tecnicamente falando. Mas eu sugiro que nós não olhemos somente o aspecto técnico neste momento com relação à Petrobras. A Petrobras também divulga balanço essas semanas, se não me falha a memória, na quinta-feira. Né? Tem que ficar de olho, isso pode trazer uma volatilidade. Estar comprado ou vendido no dia posterior que a empresa divulga balanço é um pouco arriscado. A volatilidade pode tirar você do jogo. Tem que tomar cuidado com isso. Se continuar subindo, busca aqui 30. Se continuar subindo, 30 com 25, também é uma possível resistência, um possível alvo. E 31 com 31, se continuar subindo mais um pouquinho, a resistência dada por esse topo aqui. Ó, tá? As médias apontam para cima, então não é um gráfico ruim, é melhor que o da Vale. Lembrando que Petrobras tem um risco político muito alto e a Vale, o risco é tudo aquilo que envolve a economia chinesa. Afinal de contas, a Vale está altamente exposta à China. Tá? Muito bem, vamos seguindo aqui o nosso estudo. Vamos olhar agora os papéis dos bancos grandes. BBAS3, Banco do Brasil. Gente, o Banco do Brasil sobe forte, médias apontam para cima, mas cansou de subir. Depois dessa subida aqui, o que nós vemos? O volume acompanha, olha aqui, ó, depois o volume cai. O papel agora precisa o quê? Precisa lateralizar. Então vamos esperar que ele faça uma lateralização ou que de repente faça uma realização caindo. Tá? Caindo até onde? 34,11, 33,93, 33,83 na média de 21 seriam pontos interessantes. Tem que cuidar se uma vez o papel fazendo a realização e se voltar a subir. Se romper 35,19 pode ser um ponto de entrada para uma operação de swing, tá? Com alvo onde? Fibonacci vai nos ajudar. Colocamos aqui no fundo, o topo da onda 1. Vamos imaginar que a onda 2 vem até aqui nessa faixa de 33,85. 36,98 seria um possível alvo de uma operação de swing, tá? Para Banco do Brasil no gráfico diário. Certo, pessoal?
É claro que isso aqui é apenas uma hipótese, eu não estou dizendo que vai subir. Estou dizendo que é uma probabilidade caso o papel rompa esse nível aqui com volume crescente. O volume tem que estar subindo, certo? Então é um gráfico aí para se colocar no radar. Vamos ver também YouTube 4, um outro bancão, banco grande, né? YouTube 4 no gráfico diário. Vamos esperar carregar aqui o nosso gráfico. Olha aqui, gente, YouTube 4 fez um movimento parecido. Deixou o martelo, subiu e agora está fazendo o quê? Uma lateralização, uma correção no tempo, tá? Essa correção no tempo aqui, ela é o equivalente a uma onda 2 para baixo. Quase a mesma coisa, tá? Tem que romper o quê? Tem que romper 23,80. Tem que romper esse topo. Uma vez rompendo esse topo, se o papel continuar subindo, a próxima resistência importante lá na faixa de 24,64. Resistência dada por esse topo aqui. Vejam que a média móvel do especulador já aponta para cima, certo? Vamos ver agora um outro papel aqui, BBDC4. BBDC4, Banco Bradesco. O Bradesco também sobe, chega até as médias e está praticamente lateralizado. Vamos ver se o Bradesco consegue romper 17,38. 17,38, esse topinho aqui, é a resistência a ser rompida agora. Eu diria até mais. 17,65 é uma resistência a ser rompida, esse topo. Tá? Rompendo isso aqui, próxima resistência, na minha opinião, 18,32. Se continuar subindo, R$19. Vejam que o preço ele não conseguiu fechar na última sexta-feira acima da média de 21. Seria interessante que o preço cruzasse para cima da média, né? Tá? Uma outra coisa que eu observo nesse gráfico, o volume sobe um pouco, mas não tanto quanto o de outros gráficos, como o BBAS3. Tá? Então, Banco do Brasil é um gráfico melhor do que BBDC4. Itaúsa e TSA4 também é um gráfico que eu destaco aqui para vocês. Depois de cair bastante, fez o que? Fez uma perna de alta e está aqui acumulando, andando de lado. Tá? Para uma operação de swing, quem quiser aproveitar, tem que romper o 8,65, romper esse topo aqui. Ó. O volume, vejam que está caindo com o papel lateralizado. Se romper aquela faixa ali de 8,66, o volume tem que estar alto ou crescente, certo? Rompendo aqui, próxima resistência 8,84 e outra resistência em R$9. São possíveis alvos, esses níveis aqui. Vejam que a média de 9 do especulador já começa a cruzar, já encontra a média de 21, e isso é positivo. Um movimento especulativo de curto prazo já leva a média de 9, que é a média do especulador, para cima. Tá? BPAC11, antes disso o ETSA4, tem um suporte importante em 8,38, na média de 21. BPAC11, que são as units do banco BTG, também, né, pessoal? Olha aqui, ó, esse papel sobe, faz aqui uma correção dessa perna de alta, e o preço está aqui, ó, 22,35. O preço não, desculpem, a resistência em 22,35 na média de 21. Tá? Outra resistência em 22,18. Na minha opinião, esse papel precisa romper 22,7. E aí encontra uma resistência aqui em 23,18, depois outra resistência lá em 23,41. Se continuar subindo, a próxima resistência 23,62. Todos esses topos aqui são resistências ao preço, certo? O papel, vejam que agora, quando ele faz essa correção, o volume já cai, né? O volume já está caindo, certo? Bom, esse papel aqui no gráfico semanal, vamos dar uma olhadinha no semanal dele,
ele já está praticamente lateralizado já faz algumas semanas, né? Olha aqui, ó. Aqui a gente observa melhor essa lateralização. Olha aqui, tá? Bom, é importante que ele rompa para cima essa lateralização, tá? O movimento aí que começou de lateralização começou em junho, né? Faz mais de um mês. O outro papel que nós temos para olhar é Sabesp, papel aí que foi solicitado para nós estudarmos, SB, SP3, SB, SP3, Sabesp. Vamos dar uma olhadinha no gráfico diário de Sabesp. O que a gente pode observar nesse gráfico, né? Gente, tentando romper a resistência em 43,72, tá? Tá pertinho. O ideal é que ele deixe um candle de fechamento acima de 43,72, acima dessa resistência aqui. Temos uma lateralização desse papel, praticamente uma lateralização, né? Iniciada lá em final de junho. Vejam que a média de 9 períodos já cruza para cima da média de 21. Tá? Então é um gráfico interessante? É um gráfico interessante. Mas ele fica mais interessante ainda se e somente se romper 43,67. E com esse volume aqui, pessoal, tem que estar crescendo. Esse volume tem que estar alto ou crescente quando houver o rompimento aqui, certo? Nós temos agora aqui um outro papel para estudarmos, que é Magazine Luiza, MGLU3, Magazine Luiza. Esse foi um papel que subiu muito forte aí nas últimas semanas, tá? Nos últimos pregões vem subindo e depois lateralizou, né? Na sexta teve uma queda acentuada, normal, depois dessa subida forte aqui, ó, que começou ali no início desse mês, né? Então vejam que o papel está praticamente agora aqui consolidado, andando de lado, e isso é uma forma de correção no tempo dessa perna de alta, tá? O que é positivo aqui em Magazine Luiza? A média de 9 períodos, a média móvel do especulador, sobe para cima da média sobe acima da média de 21. O papel agora precisa ficar aqui, né, ou andando de lado mais um tempo. Se fizer uma correção até os níveis aqui de suportes, 2,82, ou na média de 21 períodos, 2,62, não seria nenhum problema, tá? Uma vez feita a correção, seja no tempo, seja caindo, se o papel romper 13,14, se romper essa resistência, aqui pode ser um ponto de entrada, desde que o volume esteja crescente ou alto quando houver esse rompimento, tá? Eu gostaria de ver esse papel corrigindo por mais um tempo, certo? Cuidado com os falsos rompimentos, cuidado com aquele rompimento que ocorre ali entre 10 e 11 horas, tem muito novato naquele momento na bolsa, e também tem que ser muito exigente aqui nesse rompimento, tá, pessoal? O ideal é um candle, de preferência um Marubozu ou Marubozu, né? Um candle sem sombras, rompendo esse nível de resistência aqui, e o fechamento tem que estar acima ali dos 13,13, tá? O candle de fechamento acima. Tem que tomar cuidado com papéis que valem pouco aí, né? 2,86. Qualquer variação de centavos significa uma variação percentual muito grande, e isso tira a gente de um trade, tá? O ideal aqui é entrar com capital de risco. O mesmo vale para a Via. Via 3 subiu forte, cruzou para cima da média de 21 períodos, a média de 9 aponta para cima, a média de 9 cruza para cima da média de 21, movimento especulativo de curto prazo muito forte no papel, e depois ele fez aqui um teste de fundo, voltou a subir, na sexta-feira fechou em queda, mas na minha opinião o papel está praticamente aqui montando uma consolidação. O que esse papel tem que fazer, pessoal? Mesma coisa que Magazine Luiza, tem que romper 2,69 com volume crescente ou alto. Esse rompimento aqui
Tem que ser de preferência um rompimento com candle, um candle de fechamento acima desse nível de preço. E se esse papel romper, dadas essas condições, né, que eu falei para vocês, se ele romper, a próxima resistência está logo ali em cima, 2,74. Se romper 2,74, 2,82 é uma resistência, porque é a parte de cima daquele gap. Olha aqui na esquerda, um gap. Se continuar subindo, quem sabe pode buscar 3,07, que é o topo deixado lá no dia 8 de junho. Certo, pessoal? Tá. É um papel arriscado, porque vale pouco. Qualquer variação de centavos significa uma variação percentual muito grande. Então tem que tomar cuidado. Quem quiser operar isso aqui tem que ter consciência de que é um papel com um beta muito alto, uma volatilidade muito alta. É um papel com um risco muito alto. Tá? A volatilidade é uma palavra bonitinha para risco. E vamos terminar com a OPAR, né, a Estapar, né? Também vem subindo muito forte, Estapar na bolsa aí nos últimos pregões. A LPK3, olha aqui, pessoal. Qual é o primeiro problema que a gente vê nesse gráfico? Vamos lá. É hora de comprar Estapar? Não, né? Para quem faz um manejo de risco adequado, não. Porque o preço está lá em 3,64. A média de 9 está em 2,45. Média de 9 períodos. Comprar agora é assumir um risco de pelo menos 32%. Vale a pena? Não, a menos que você queira colocar aqui o capital de risco. Aquele dinheiro que se você perder não vai fazer muita falta. Tá? Vamos voltar lá, Estapar. Aqui. Então, por esse critério, na minha opinião, não vale a entrada. Na minha opinião. Se você tiver uma opinião diferente, ok. Vejam que o volume agora começa a aparecer, mas ainda é muito baixo. Então, é um papel que tem pouca liquidez. Tá? E isso tem que ser levado em consideração. Eu gosto de fazer trades com papéis que tenham mais liquidez na bolsa, que sejam fáceis de vender. Tá? Vender ou comprar. Tá? Na minha opinião, a melhor compra foi aqui, ó, quando rompeu 2,04, quando rompeu esse topo. Tem coisas aqui que são interessantes. A média de 9 aponta para cima, de 21 aponta para cima. Tá? Lembrando que esse papel derreteu lá de... Vamos ver aqui, ó. É um papel que caiu muito forte, né? Valia 10 lá em 2020, chegou a R$ 2, uma queda acentuada. A empresa vem performando de uma forma importante, né, com bons indicadores aí na prévia operacional, né, que ela divulgou na semana que passou. O problema é que o gráfico, nesse momento, para quem faz um adequado manejo de risco, não dá condições. Teria que fazer o quê? Esse papel teria que recuar um pouco, cair, pelo menos chegar perto das médias. Lembrando que todo preço ele se aproxima das suas médias em algum momento. Tá? Então, tem que se aproximar das médias. Bom, pessoal, por hoje era isso. Agradeço pela atenção de todos. Desculpa aí os cachorrinhos ficarem latindo insistentemente, né? Mas os bichinhos têm o direito deles. E qualquer dúvida que tenha ficado, se eu não fui muito claro, na semana que vem eu já estou retornando ao Rio de Janeiro. E no próximo final de semana eu já faço um estudo mais completo para vocês, com mais papéis, né? E agradeço muito. Então, nos vemos no próximo final de semana. Uma ótima semana para você e para a sua família. Muito obrigado.